Oi, eu sou a Marina, do CCDV, e hoje vamos falar sobre um assunto que deve ser novidade aqui no canal, que é a Rússia. Uau, todos fazem cara de surpresos. Bom, a gente vai falar sobre um documentário na Netflix, que é o Empire of the Tsars. Na verdade, ele não é da Netflix, mas ele está na Netflix, o que facilita muito a nossa vida. Ele é uma série de documentários, mas são 3 só, eles têm cerca de 1 hora cada episódio. Então é bem interessante de ver, como se você estivesse assistindo a um filme e meio. Então vale muito a pena, não vai ser um período que você vai... que saco, vou ver esse documentário aqui. Não, juro pra você que vai ser muito legal. Bom, então sendo mais específica, o Empire of the Tsars é essa série documental apresentada pela Lucy Worsley. Ela é uma historiadora. Essa série de documentários, ela é de 2016, então é muito recente. E o legal desse documentário é que ele vai te apresentar os czares de uma maneira mais interativa, digamos assim, né? Porque, obviamente, como é um documentário, você não tá ali vendo foto e vendo, enfim, pinturas dos príncipes, né? Dos czares, das czarevnas. Então, assim, é uma coisa mais... Ela tá lá em Petersburgo ou em Moscou, e aí ela mostra, né, o Kremlin, mostra as basílicas, as catedrais, depois vai para São Petersburgo e mostra lá um monte de coisa, e mostra os mosteiros em que os outros czares, sei lá, fugiram, né? Então, é muito interessante. Então, obviamente, ela vai falar sobre a dinastia Romanov. Eles governaram por 400 anos. Como é muito tempo, ela obviamente não vai falar sobre cada Romanov. Ela vai pegar Romanovs importantes para apresentar durante esse documentário. Então, assim, no primeiro episódio ela vai falar sobre o Miguel Romanov, que foi, né, o primeiro Romanov. Então, mas é muito rapidamente, né, porque ele começou a dinastia, né, o governo Romanov. Mas o primeiro episódio ele é focado em Pedro Grande. Pedro Grande foi um czar muito importante, principalmente porque ele fundou São Petersburgo. Então, assim, e ele levou o governo para São Petersburgo, né, fez de São Petersburgo a grandeza de São Petersburgo que ela é, né, e dividiu aí esse polo da Rússia, né, porque antes era só Moscou, e aí depois de Pedro Grande a gente tem Moscou e São Petersburgo meio que competindo lado a lado como grandes cidades. Então é muito interessante. E no segundo episódio ela vai falar sobre Catarina Grande, basicamente. A Catarina Grande, junto com Pedro, eles são os únicos que recebem esse grande depois do nome, porque foram governantes que tiveram um pensamento além dos outros, né? Eu não gosto de falar essa coisa de à frente do seu tempo, porque eu acho que ninguém é à frente do seu tempo, né? Todo mundo tem uma limitação no seu tempo, mesmo que a pessoa possa pensar acima, possa ter pensamentos além do que os outros têm. Mas, enfim, a Catarina Grande, ela venceu batalhas muito importantes, ela era alemã, mas ela, no próprio documentário, vai contar como ela foi sendo aceita como uma czarevna, né? Como ela foi sendo aceita pelos russos como uma estrangeira. Então, assim, a Lucy vai mostrar até pela maneira como a Catarina se vestia, né? E isso é muito interessante. Eu não sou uma pessoa que eu sou muito chegada em indumentária, mas quando tem umas coisas assim, eu acabo ficando rendida, e essa parte do documentário é muito interessante, porque ele vai mostrar como só as roupas dela mostravam ela como uma cidadã russa, mas também uma cidadã da Europa, uma pessoa moderna, mas uma pessoa que também tá arraigada ali com os pensamentos russos, com a sociedade russa. E a sociedade russa, a gente sabe bem que ela sempre naquele dilema de somos Europa, mas não somos ao mesmo tempo, sabe? Então é muito interessante essa parte da Catarina Grande. E ainda no segundo
episódio, ela vai falar um pouco sobre Alexandre I, que era o neto da Catarina Grande e que venceu Napoleão, né? Que a maior coisa que o Alexandre I fez foi vencer Napoleão, que tá bom, né? Então ela vai falar sobre isso. E, obviamente, no terceiro episódio, ela vai focar mais nos últimos Romanov, nos 3 últimos e principalmente no Nicolau. E vai falar um pouco da Revolução Russa e, basicamente, vai falar sobre como tudo levava, né, toda essa maneira do governo Romanov de governar, né, como tudo que aconteceu levaria, de fato, a um levante popular, né? Uma revolução, uma revolta da população. Principalmente nesses últimos anos por conta das guerras e, enfim, a população passando fome. E ela vai falar da questão da servidão um pouco. Então é muito interessante. E, enfim, e uma coisa que eu preciso falar é que esse documentário, ele tem essas coisas, esses pormenores, esses detalhes que prendem a gente, sabe? Que são muito interessantes. Então, por exemplo, tem essa parte da indumentária da Catarina Grande, que assim, que é um diferencial, ou bem ou mal, sabe? Então ela vai falar sobre isso, vai falar, por exemplo, em Pedro, ela também vai falar sobre a indumentária e vai falar sobre como ele foi pra Europa e quando ele voltou, ele viu que as próprias roupas dos russos eram roupas muito atrasadas, né? Obviamente, porque a Rússia é muito fria, então assim, ele queria mudar essa indumentária da própria nobreza russa. Então isso foi muito interessante, tem esses pormenores. Ela vai também experimentar bebidas, né, ver o que o Pedro Grande gostava de beber. Então isso é muito, muito, muito legal. Mas assim, eu tô lendo os Romanov agora, aquele patacão da Companhia das Letras, e tem algumas diferenças no sentido que esse documentário, por mais que ela fale... por exemplo, ela fala essa parte da bebida do Pedro Grande, ela fala dos amantes da Catarina, né? Ela fale sobre algumas coisas que porque o Pedro Grande era um pouco excêntrico, digamos assim, então ela vai pincelar um pouco nisso, mas ela não chega a entrar muito nessa vida pessoal dos czares, né? No Nicolau ela até fala um pouco mais, porque o Nicolau era uma pessoa bastante religiosa, então ela vai mostrar ali a capela que eles fizeram, né, e onde eles rezavam, mas não é uma coisa tão profunda como a gente tem, por exemplo, no livro de Romanov, obviamente, porque o livro é desse tamanho e num documentário não dá pra você colocar tudo, você tem que fazer um recorte. Então esse recorte do Empire of the Tsars, ele é um recorte bem político, mas todas as coisas que ela fala nesse documentário, inclusive da parte da indumentária, elas são voltadas pra política, elas são todas referentes à política. Então é muito interessante você também entrar em contato com isso, por mais que a vida dos czares, né, a vida pessoal deles também seja maravilhosa, né? Bom, então fica essa dica aí, Empire of the Tsars está na Netflix, caso vocês queiram ver, já tá aí à mão o documentário. E até o próximo vídeo, tchau, tchau!